Fala pessoal, vamos lá, dando sequência às leis especiais, a gente vai estudar agora os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90. Para iniciar, a gente, assim, antes de começar a entrar ali nas disposições gerais, especificamente dos crimes, só quero trazer para vocês aquela previsão do artigo 2º do que é criança e do que é adolescente. O artigo 2º diz: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, até antes de completar os 12 anos é criança. A partir de 12 anos até os 18 anos de idade é adolescente. Então, entre 12 e 18, adolescente, né? A partir do momento em que completa 18 anos já é considerado adulto. E até os 12 incompletos, ou seja, até os 11 anos de idade ali, antes de completar os 12, é criança. Beleza. E aí a gente começa a entrar agora nas disposições gerais relativas à parte criminal do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 225 fala o seguinte: este capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Ou seja, a gente tem outros crimes previstos também na legislação penal. E aqui a gente tem alguns crimes específicos, né, pelo princípio da especialidade, dispostos aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 226. Aplicam-se aos crimes definidos nessa lei a parte geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao CPP. A gente vai aplicar aqui Código Penal e o CPP. Aí a Lei Henri Borel, em 2022, ela incluiu os parágrafos 1º e 2º, trazendo a inaplicabilidade no parágrafo 1º, a inaplicabilidade da Lei 9.099. Significa dizer que, desde 2022, a gente não tem mais possibilidade de aplicar a lei dos juizados especiais criminais aos crimes praticados do ECA contra criança e adolescente. Aos crimes aqui previstos nesta lei, mesmo que a pena não ultrapasse 2 anos, não se aplica o procedimento sumaríssimo lá da Lei 9.099, não se aplicam as medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Por quê? Desde o advento da Lei Henri Borel, Lei 14.344 de 2022, tornou-se inaplicável a Lei 9.099 aos crimes do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, praticados contra criança e adolescente. E mais, o parágrafo 2º trouxe uma previsão igual que a gente tem lá na Lei Maria da Penha. Nos casos de violência doméstica familiar contra criança e adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Então, sim, você até tem possibilidade de outras penas restritivas de direito serem substituídas, eles substituírem a pena privativa de liberdade. Agora, aplicação de cesta básica, outra de prestação pecuniária ou pagamento isolado de multa não é possível, por vedação expressa aqui no parágrafo 2º do artigo 226. Artigo 227 diz que os crimes definidos aqui no ECA são de ação penal pública incondicionada. Beleza. E o artigo 227-A, ele foi inserido pela Lei de Abuso de Autoridade. Os efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput do artigo 92 do Código Penal para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada à reincidência. Então, olha só, a gente tem alguns efeitos, né, da condenação, sendo um deles a perda do cargo. Quando a gente estuda, por exemplo, a lei de tortura, a condenação por crime lá da lei de tortura, a perda do cargo se dá de forma automática. Quando a gente estuda a lei de abuso de autoridade, lá na lei de abuso de autoridade está dizendo que aquele que for condenado por um crime de abuso de autoridade, ele estará sujeito à perda do cargo, só que não é de forma automática. Para que ele possa perder o cargo, emprego ou função pública, ele precisa ser reincidente em crime de abuso de autoridade. E aí isso foi incluído aqui também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você tiver algum crime que também seja previsto como abuso de autoridade, né, os crimes praticados por servidores públicos com abuso de autoridade são condicionados à ocorrência de reincidência. Então, a perda do cargo, ele só está ratificando o que já está previsto lá na lei de abuso de autoridade. Ou seja, para um servidor público perder o cargo, ele pratica um crime, mesmo que seja contra uma criança ou contra um adolescente, para que ele possa perder o seu cargo, essa perda do cargo é condicionada à reincidência em crime de abuso de autoridade. Tranquilo? Está ratificando o que já está previsto lá na Lei 13.869. E aí a gente entra agora nos crimes em espécie. Vamos lá.
O primeiro crime é um crime próprio. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas na forma e prazo referido no artigo 10 desta lei, bem como de fornecer a parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. A gente tem determinadas obrigações aqui do encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde no momento do parto, como, por exemplo, conceder ali à parturiente a declaração de nascimento. Se algum desse encarregado deixa de observar esses serviços obrigatórios que estão previstos lá no artigo 10, por exemplo, os prazos previstos lá no artigo 10, se ele deixa de observar, ele está sujeito a uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Perceba que aqui, até antes de 2022, seria possível a aplicação da Lei 9.099. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Porque para os crimes do ECA, não é possível mais aplicar a Lei 9.099 pela alteração que a gente teve pela Lei Henri Borel. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a gente está falando aqui de uma conduta dolosa. Agora, aqui a gente tem uma espécie de crime que também admite a modalidade culposa. O encarregado ali desse tipo de serviço, ele tem a obrigação de cumprir aquelas formalidades. Se ele, por uma ausência de um dever de cuidado, ele deixa de cumprir, ele também incorre em crime. Detenção de 2 a 6 meses. É um crime muito mais brando, uma pena muito mais branda por conta da modalidade culposa do crime. Artigo 229, a gente também tem um crime próprio. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10 desta lei, detenção de 6 meses a 2 anos. A gente está diante de uma conduta muito séria aqui, né? É uma obrigação do médico, do enfermeiro ou do dirigente identificar corretamente o neonato e a parturiente, para evitar, como a gente vê de vez em quando em telejornais, a troca de bebês, a troca de crianças, a troca de recém-nascidos. Então é uma obrigação desses profissionais identificarem corretamente o neonato, sob pena de incorrer em crime. Se eles deixam de identificar ou de proceder àqueles exames necessários referidos lá no artigo 10, artigo 229, detenção de 6 meses a 2 anos, e esse crime também admite a modalidade culposa. É uma obrigação do médico, do enfermeiro ou do dirigente realizar esses procedimentos. Se não realiza, incorre em crime na forma dolosa de 6 meses a 2 anos. Se for culposo, detenção de 2 a 6 meses ou multa. Artigo 230. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Menor infrator não pratica crime. Menor de idade é inimputável. Ele pratica fato análogo a determinado crime. E quando ele pratica um fato análogo a determinado crime, ele pode ser conduzido, ele pode ser capturado. Não poderá haver a prisão em flagrante dele, né? Não poderá haver a formalização do auto de prisão em flagrante dele, justamente por ele ser inimputável. Porém, ele pode ser conduzido. Agora, se uma criança ou um adolescente tem a sua liberdade privada através de uma apreensão, sem que ela esteja em flagrante de ato infracional, isso é crime. Isso é crime contra a criança ou adolescente, com uma detenção de 6 meses a 2 anos. Imagina que você é um policial militar e que lá na sua área você saiba, você ouviu falar, alguém comentou com você que determinado menor infrator praticou determinado crime. Você visualizou o flagrante daquele auto infracional? Se não é uma situação de flagrante, dentre aquelas previstas lá no CPP, você não pode realizar a apreensão daquele menor. Simplesmente chegar até ele sem estar em uma situação flagrancial e capturá-lo e apreendê-lo. Se você priva a liberdade de uma criança ou de um adolescente sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária, é crime do ECA. Incidindo na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Artigo 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Então, a autoridade policial que realizou a apreensão daquela criança ou adolescente que estava ali no cometimento de um ato infracional, análogo a um crime, precisa imediatamente comunicar ao juiz e à família do apreendido ou à pessoa que o apreendido indicar. Se ele não faz isso, incorre na pena do artigo 231, no crime do artigo 231, com uma pena de 6 meses a 2 anos. Artigo 232
submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. A gente tem aqui um crime próprio, né? Aquele que tem autoridade, que tem guarda ou vigilância, podendo ser até mesmo os pais, que submete uma criança a um vexame, a determinado constrangimento, incorre na pena do crime do artigo 232, detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui o próprio pai que submete um filho a determinado constrangimento em público, por exemplo, determinado vexame em público, se ele faz isso dolosamente, ele pode vir a incorrer aqui na pena do artigo 232. 234. Por que você pulou o 233? Porque o 233 está revogado. O 233 ele previa um crime de tortura contra criança, adolescente, e ele foi revogado pela Lei 9455, a Lei de Tortura, que prevê lá as modalidades de tortura e prevê uma causa de aumento quando praticado contra criança ou adolescente. Então a tortura hoje está tipificada lá na Lei de Tortura. O 233 foi revogado. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Se aquela apreensão daquele menor é ilegal, a autoridade competente tem que imediatamente liberar a criança ou adolescente, sob pena de incorrer aqui no 234 com uma detenção de 6 meses a 2 anos. Perceba que a gente tem aqui alguns crimes muito parecidos com crimes lá da lei de abuso de autoridade, né? Só que lá são crimes em que a autoridade policial, por exemplo, deixa de fazer a liberação de determinada pessoa presa quando comprovada a ilegalidade do auto de prisão em flagrante. São maiores de idade. Quando a gente estiver tratando de menores infratores, a gente aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente pelo princípio da especialidade. Artigo 235. Esses crimes que estão aqui, pessoal, eu estou passando de forma mais acelerada, que são crimes que aparecem com uma frequência menor em prova. Tá? Quando a gente chega ali a partir do 240, eu vou parar para falar com mais calma, porque são crimes mais importantes que aparecem com certeza com uma frequência mais alta nas provas de concurso, principalmente nas carreiras policiais. Artigo 235. Descumprir injustificadamente prazo fixado nesta lei em benefício de adolescente privado de liberdade. Né? Imagina que, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o máximo de privação de liberdade de um menor infrator, quando ele comete ali, quando ele recebe uma medida socioeducativa, pelo cometimento de um ato infracional análogo a um crime, o prazo maior de privação de liberdade através de uma medida socioeducativa que ele pode receber é de 3 anos. Imagina que se passaram esses 3 anos e a autoridade competente descumpre injustificadamente esse prazo, mantém ele lá. Detenção de 6 meses a 2 anos incorrerá na pena do artigo 235. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício das funções previstas nesta lei. O Ministério Público, Conselho Tutelar, tem várias funções previstas no ECA. Se alguém impede, né, se alguém obsta ali o andamento de trabalho, de exercício de uma dessas autoridades, se alguém atrapalha o andamento dessas autoridades, né, do juiz, dos membros do Conselho Tutelar ou do representante do Ministério Público, incorrerá no crime do artigo 236, também uma detenção de 6 meses a 2 anos. A gente só está falando aqui de infrações de menor potencial ofensivo, porém, não cabe mais a aplicabilidade da Lei 9.099. 237. Subtrair, aí a gente já entra num crime mais grave, né? A partir daqui, as figuras criminais começam a mudar. O 237 é subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem, sob sua guarda, em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem, sob sua guarda, em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto. É aquela pessoa que simplesmente subtrai uma criança ou adolescente para colocá-lo em outro lar, em outra casa. Seja em outro lar particular, seja em outro lar público, seja um órgão, seja um orfanato. A pessoa que retira a criança ou adolescente daqueles que possuem a sua guarda, com essa finalidade específica de levá-lo a um lar substituto. A gente não está falando aqui da finalidade específica de levar para o exterior, de cometer um crime, por exemplo, de tráfico de pessoas, que aí entraria lá na tipificação do Código Penal. Aqui é a finalidade de colocá-lo em lar substituto. A pessoa sem uma ordem judicial, por exemplo, subtrai a criança ou adolescente daquela pessoa que é responsável, que tem a sua guarda, e leva para uma outra casa.
incorrerá no crime do artigo 237, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 238, prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa. Aqui é um crime praticado pelo próprio pai ou pelo próprio tutor, né? Quando se fala ali de pupilo, é aquele responsável, aquele tutor ali daquela pessoa que não necessariamente é seu filho, mas está sob os seus cuidados. E esses responsáveis prometem ou efetivam a entrega do próprio filho ou desse menor que está sob sua guarda, sob seu poder, a terceiro, para receber algum tipo de pagamento, algum tipo de recompensa, é crime. O simples fato de prometer já configura o crime. Ou efetivar a entrega. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Percebam que a gente tem aqui um crime na modalidade formal, é um crime formal na conduta de prometer, porque o simples fato de prometer não necessariamente precisa que haja a entrega. O simples fato de prometer, no verbo prometer, já configura o crime. Ou efetivar, aí é um crime material. Aí o resultado já está acontecendo. A efetiva entrega do filho ou pupilo a terceiro, através de uma recompensa, de uma paga ou de uma recompensa, é um crime na modalidade material. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Então, tanto aquele que promete ou entrega, quanto aquele que oferece a recompensa também incorrerá na pena do artigo 238. Artigo 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Aqui a gente não tem finalidades específicas, mais uma vez, do tráfico de pessoas, porque senão entraria lá no tráfico de pessoas do Código Penal. Aqui, a gente tem um crime mais grave, tanto que a reclusão já começa aqui em 4 anos, 4 a 6 anos, que é a conduta de promover ou auxiliar a efetivação de qualquer tipo de ato destinado a enviar uma criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com a finalidade de obter lucro. Para uma criança viajar para o exterior, simplesmente viajar, sair do país, se ela estiver desacompanhada dos seus pais, dos seus responsáveis legais, existe uma série de formalidades legais de autorização das autoridades que precisam ser cumpridas para que essa criança possa viajar para o exterior. Se alguém promove ou auxilia qualquer tipo de ato para o envio de uma criança ou adolescente, mesmo que não tenha algum tipo de finalidade específica, simplesmente promove essa efetivação do envio da criança ou adolescente para o exterior sem observar essas formalidades legais, já incorre na pena do artigo 239. Ou ainda se faz isso com a finalidade de obter algum tipo de lucro, também está no 239. Se houver emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a gente tem a figura qualificada do 239 com uma reclusão de 6 a 8 anos, além da pena correspondente também à violência. Artigo 240, a gente começa a entrar agora, aqui a partir do artigo 240, em figuras criminais relacionadas às práticas de pedofilia. E aí, assim, só esclarecendo rapidamente aqui, né, as pessoas costumam comentar crime de pedofilia, crime de pedofilia. A pedofilia, na verdade, ela é uma doença. É um transtorno de sexualidade que determinadas pessoas possuem. E acabam tendo determinadas, digamos assim, tara, né, determinada fantasia sexual, vontades sexuais relacionadas a menores de idade, a crianças, adolescentes. Então, são transtornos de sexualidade. A pedofilia são transtornos de sexualidade. O que a gente tem como figuras criminosas relacionadas às práticas de pedofilia são esses crimes que a gente vai ver agora a partir do 240, que é o crime de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pena: reclusão de 4 a 8 anos em multa. Então, se houver uma cena de sexo explícito ou pornográfica que envolve criança ou adolescente, incorrerá no crime do artigo 240 aquele que produzir, aquele que reproduzir, aquele que dirigir, aquele que simplesmente fotografar, filmar ou simplesmente registrar. Aquele que simplesmente fotografa, filma, ou então produz, reproduz qualquer tipo de cena de sexo explícito ou pornografia que envolve criança ou adolescente. Percebam como são crimes relacionados à prática de pedofilia.
reclusão de 4 a 8 anos e multa. Vai incorrer na mesma pena do crime do artigo 240 quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput desse artigo. Aquela pessoa que ela não está fazendo a produção, ela não está filmando, ela não está fotografando, ela não está registrando, mas ela ajudou, ela recrutou a criança ou adolescente para participar desse tipo de cena de sexo explícito ou pornográfico. Incorre na mesma pena? Com certeza. Ou ainda, aqueles que estiverem contracenando aqui, só toma cuidado com o seguinte: se a pessoa estiver contracenando com um adolescente maior de 14 até 18 anos, incorrerá na pena daqui do ECA do artigo 240. Porque aquele que estiver contracenando com um menor de 14 anos vai incorrer em outro crime. Qual? Estupro de vulnerável, lá do Código Penal. Se essa encenação de um sexo explícito, pornográfico, através de qualquer tipo de ato libidinoso, for com menor de 14 anos, aquele que estiver contracenando incorrerá em estupro de vulnerável, lá do artigo 217 do Código Penal. Se for entre 14 e 18 anos, responde aqui pelo artigo 240. Parágrafo 2º. A pena vai ser aumentada de 1/3 se o agente cometeu o crime no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-lo, se ele se prevalece de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, né? Às vezes um próprio parente ali explora, através de cenas ali de sexuais, pornográficas, os menores de idade, ou prevalecendo de relações de parentesco, consanguíneo ou afim, até o 3º grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou de quem a qualquer outro título tem autoridade sobre ela, ou com seu consentimento. Então, qualquer pessoa que possua uma relação de autoridade sobre a criança ou sobre o adolescente, se prevalece de relações domésticas, ou algum agente público se prevalecendo ali do exercício do cargo ou função pública, pratica esses crimes de produção de cenas de sexo explícito ou pornográfico com criança ou adolescente, pena aumentada de 1/3. Artigo 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Então, enquanto lá no 240 a gente tem o crime de produzir esses materiais, o 241 é o crime de vender ou expor à venda qualquer tipo de fotografia, vídeo ou algum outro registro contendo cena de sexo explícito ou pornográfico. Mesma pena, de 4 a 8 anos e multa. Artigo 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Aqui é uma pena um pouquinho menor, reclusão de 3 a 6 anos, porque aqui a pessoa não está vendendo, expondo à venda e não está produzindo. Só que ela está transmitindo, distribuindo, trocando, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outro registro contendo esse tipo de cena. Então, você recebe no seu celular alguma cena de sexo, alguma pornografia envolvendo uma criança, por exemplo, o que você faz? Apaga. Se você disponibiliza, se você transmite, se você publica, se você divulga, se você troca qualquer tipo de cena, fotografia ou vídeo envolvendo cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, poderá incorrer no crime do artigo 241-A. Esse tipo de registro fotográfico ou por vídeo envolvendo criança ou adolescente de cena de sexo explícito ou pornográfico não pode ser mantido, não pode ser registrado, não pode ser armazenado. Se a pessoa tem e distribui isso de alguma forma, incorre no crime do artigo 241-A. Nas mesmas penas irá incorrer aquele que assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens que tratam o caput desse artigo. Aqui a gente tem uma responsabilização das empresas responsáveis por, como é que se diz? Banco de dados, me faltou agora, esses grandes computadores, esses data centers, né? Dessas empresas grandes que asseguram esse tipo de armazenamento. Só que, eu ainda vou passar o slide aqui para a gente ver aqui se condiciona a responsabilidade dessas pessoas. Ainda incorre nessa pena aquele que assegura por qualquer meio o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. Só que essas condutas tipificadas nos incisos 1 e 2, elas vão ser puníveis quando o responsável legal de uma empresa dessa
pela prestação de serviço é oficialmente notificado e deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo. Porque, às vezes, né, esse tipo de armazenamento, a pessoa que é responsável, ela não está nem sabendo o que está sendo armazenado ali. Uma empresa responsável por armazenamentos, né, esses e-mails que a gente tem hoje em dia, que a gente, às vezes, compra mais armazenamentos na nuvem, se a pessoa estiver colocando ali cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes, ela só incorrerá nos crimes se ela for, a empresa, né, no caso, se ela for notificada, devendo desabilitar esse acesso. E se ela não desabilitar, ela incorrerá nas mesmas penas do crime do artigo 241-A. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Adquirir, possuir ou armazenar. Eu falei agora há pouco que esse tipo de registro não pode ser armazenado. Aquele que transmite incorre na pena do 241-A. Mas o simples fato de você armazenar esse tipo... Opa, faltou colocar aqui a pena da reclusão, né? Faltou colocar aqui a reclusão. Deixa eu já trazer aqui para vocês... vamos lá. ECA. Ficou faltando Estatuto da Criança e do Adolescente. 241-B. Deixa eu só complementar a pena aqui. Faltou botar aqui no slide. Esqueci de trazê-la para cá. 241-B. Vamos só confirmar a pena aqui. 241-B. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vamos lá. Deixa eu completar aqui. Pena, reclusão de... Opa, volta. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, o simples fato de armazenar por qualquer meio uma foto, um vídeo, contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com criança ou adolescente, incorrerá na pena do artigo 241-B, porque isso não pode ser armazenado. A pena é diminuída de 1 a 2 terços se de pequena quantidade material a que se refere o caput desse artigo. Se a quantidade for pequena, poderá haver uma diminuição de pena. Parágrafo 2º. Não, a gente tem uma causa aqui de exclusão da punibilidade. Não haverá crime se a posse ou armazenamento tiver a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos 240, 241, 241-A e 241-C. Se esse armazenamento ficar comprovado que a pessoa está armazenando com a finalidade de trazer a comunicação às autoridades competentes, tendo essa comunicação para agente público no exercício das suas funções, membro de entidade legalmente constituída, que inclua entre as suas finalidades o recebimento, processamento e encaminhamento de notícia dos crimes referidos nesse parágrafo, ou para representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade, não incorrerá em crime. Fica comprovado que a finalidade é de comunicar a essas autoridades competentes, né, quando essa comunicação for feita por essas pessoas que estão aqui para as autoridades competentes. Se elas comprovam que elas tinham armazenado para realizar essas comunicações, não haverá crime. As pessoas referidas no parágrafo 2º deverão manter sob sigilo, obviamente, o material ilícito referido. Ou seja, né, comunicação feita por essas pessoas, por esses agentes, às autoridades competentes, ficar comprovado que eles estavam armazenando com a finalidade de trazer uma comunicação para as autoridades competentes, não haverá crime. Artigo 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Aqui a gente não tem a participação da criança ou do adolescente, mas é ou não é uma prática relacionada, completamente relacionada à pedofilia? Embora você não tenha a participação de uma criança ou de adolescente, a pessoa simula essa participação através de uma montagem, de uma adulteração de uma foto, de um vídeo, de uma representação visual, colocando ali como se fosse a criança naquelas cenas de sexo explícito ou pornográfico. Reclusão de 1 a 3 anos. Vai incorrer na mesma pena quem vender, expor à venda, disponibilizar, distribuir, publicar ou armazenar, ou ainda adquirir, possuir ou armazenar algum tipo de vídeo ou de foto em que haja uma simulação de participação em cena de sexo explícito ou pornográfica por criança ou adolescente. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação,
criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aquela pessoa que faz o aliciamento, assédio, instigação a alguma criança com a finalidade de com ela praticar um ato libidinoso, se pratica com ela um ato libidinoso, o crime que a gente vai ter é de estupro de vulnerável. Se ela estiver simplesmente aliciando, né, imagina que foi comprovado através de mensagens na rede mundial de computadores, que a pessoa estava assediando crianças para praticar atos libidinosos com ela. O simples fato de estar assediando a criança já irá configurar o 241D. E mais, se ficar comprovado através de determinados registros que ela conseguiu fazer com que a criança, mediante as câmeras, praticasse algum tipo de ato libidinoso, poderá já configurar o estupro de vulnerável. Porque para a doutrina, o estupro de vulnerável pode ser considerado, pode ser configurado até mesmo sem a presença física, né? Sem o contato físico. Não necessariamente precisa de um contato físico para a configuração do estupro. Agora, o simples fato da pessoa aliciar ou assediar já configurará o 241D. Nas mesmas penas vai incorrer aquele que facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfico com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Está induzindo a criança a acessar materiais pornográficos. E aquele que pratica as condutas descritas no caput desse artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Poderá incorrer também aqui no 241D, inciso 2, e repito, se consegue que a criança realize determinado tipo de ato libidinoso, pode vir a incorrer no crime de estupro de vulnerável. Imagina que ela consiga fazer com que... É até meio bizarro comentar isso, né? Mas eu já vi casos que eu acho... se eu não me engano, foi configurado estupro de vulnerável em que a pessoa conseguiu fazer com que a criança introduzisse ali no reto anal determinados objetos. Surreal, né, cara? Surreal. E aí ela não respondeu pelo 241D, mas respondeu sim por estupro de vulnerável, porque houve uma violação ali de um vulnerável, mesmo que sem o contato físico. Agora, se a pessoa pratica as condutas com a finalidade, né, ela não consegue induzir a criança, mas ela simplesmente tem a finalidade de induzir a criança a se exibir de forma pornográfica, já estará incorrendo no crime do 241D. Repetindo, se consegue, poderá haver a configuração do crime de estupro de vulnerável. Grava o seguinte, esse crime aqui é o simples fato da pessoa aliciar, assediar, instigar, tentar induzir a criança a praticar atos libidinosos ou fazer com que ela se exiba de forma pornográfica ou sexualmente explícita. É o simples fato da tentativa, a finalidade de induzir a criança. Já está configurando o crime do 241D. O 241E, ele traz um conceito do que vem a ser a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica. E ela compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Então, para os efeitos dos crimes previstos nesta lei, cena de sexo explícito ou pornográfica envolve exibição de órgãos genitais de uma criança ou adolescente, ou qualquer tipo de situação envolvendo criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, seja real, seja simulada. Aí a gente sai dos crimes relacionados às práticas de pedofilia e começa a entrar aqui nos outros crimes previstos no Estatuto da Criança ou do Adolescente. O 242, ele traz como crime vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. A pena aqui é uma reclusão de 3 a 6 anos. Só toma cuidado com o seguinte. Arma branca. O que é arma branca? O 242, ele se refere à arma branca. Porque, mais uma vez, pelo princípio da especialidade, se você abre o Estatuto de Desarmamento lá no artigo 16, o artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, ele traz o porte ou posse irregular de arma de fogo de uso restrito. No parágrafo 1º, ele traz umas condutas equiparadas. E aí ele traz, lá no inciso 5, uma conduta equiparada daquele que entrega, que fornece, ainda que gratuitamente, ou que vende para uma criança ou adolescente, arma de fogo, acessório ou munição. Traz a conduta de arma de fogo, acessório ou munição. Então, se a pessoa entrega arma de fogo, acessório ou munição para criança ou adolescente, incorre no crime do Estatuto de Desarmamento. Agora, se entrega algum tipo de arma branca, irá incorrer no crime do artigo 242. Arma de fogo, acessório ou munição, a gente tem o Estatuto de Desarmamento pelo princípio da especialidade.
Artigo 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Então, qualquer pessoa que fornece, vende, entrega para uma criança ou para um adolescente bebida alcoólica estará incorrendo no crime do artigo 243. Os pais podem incorrer nesse crime? Podem. Os pais também podem incorrer nesse crime. Porque entregar, administrar, servir para criança ou adolescente bebida alcoólica é proibido por lei e é uma conduta criminosa. Outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, cigarro, por exemplo. Cigarro também é uma substância, embora legalizada para maiores de idade. Embora legalizada, também é uma substância que causa dependência física ou psíquica. Incorrerá na pena de detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime mais grave. Só mais uma observação aqui. Se a pessoa fornece droga para um menor de idade, para uma criança ou para adolescente, incorre no crime de tráfico de drogas do artigo 33 com uma causa de aumento do artigo 40, inciso 6º, lá da Lei de Drogas 11.343. Então, qualquer produto que cause dependência física ou psíquica, que não esteja previsto lá naquela portaria da Anvisa que estabelece quais são as substâncias entorpecentes, a pessoa incorre. O mais comum de acontecer é a bebida alcoólica. A pessoa irá incorrer no crime do artigo 243. Se fornece droga para criança ou adolescente, responde lá pela Lei de Drogas. Artigo 244. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, criança ou adolescente, fogos de estampido ou de artifício, excetuando aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Então, fornecer ali um estalinho, aquelas bombinhas que não provocam, que não são capazes de gerar um dano físico para criança ou para adolescente, não incorrerá em crime. Agora, aqueles fogos que são capazes de provocar dano, aquele morteiro, famoso 12 por 1, aqueles fogos que podem causar danos físicos às pessoas, são proibidos de terem suas vendas, seu fornecimento ou entrega a menores de idade. E se fornecidos, a pessoa que fornece, que vende ou que entrega, incorre no 244 do Estatuto da Criança ou do Adolescente. Artigo 244-A. O 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a submissão de criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual, ele encontra-se tacitamente revogado pelo artigo, deixa eu passar aqui, pelo artigo 218-B do Código Penal, que trouxe a previsão do crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Então ele tem aqui praticamente as mesmas condutas lá do Estatuto da Criança e do Adolescente e ele revogou tacitamente o 244-A do ECA. O 218-B do Código Penal prevê o crime de submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato. Ainda, facilitar, impedir ou dificultar que a abandone. Reclusão de 4 a 10 anos. Se o crime for praticado com a finalidade de obter vantagem econômica, será aplicada também a multa. Incorrerá nas mesmas penas aquele que pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14, porque, mais uma vez, se for menor de 14, incorre em estupro de vulnerável. Se for entre 14 e 18 anos, incorre na mesma pena daquele que submete, induz ou atrai à prostituição. Manter relações sexuais com maior de 14 anos é crime? Não, desde que não através da exploração de prostituição ou de exploração sexual. Menor de idade, a prostituição no Brasil não é crime, salvo se para menor de 18 anos. Menor de 18 anos não pode ser explorado sexualmente, não pode praticar a prostituição. E se alguém pratica qualquer tipo de ato libidinoso com um menor de 18 anos e maior de 14, nesse contexto de exploração sexual, incorre nas penas do artigo 218-B do Código Penal. Se for menor de 14, estupro de vulnerável. Proprietário, gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas neste caput também incorre na mesma pena, se existe determinada localidade, determinada boate, determinada casa de show que está sendo utilizada para exploração sexual, para prostituição, e ali existem menores de idade sendo explorados sexualmente,
O responsável por esse local, o proprietário, o gerente, o responsável pela casa, incorrerá na mesma pena do artigo 218b, ainda tendo como efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento desse estabelecimento. Artigo 244b é o crime de corrupção de menores. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Se alguém pratica ali uma corrupção de menor, lembrando que, se a corrupção de menores for para a prática de tráfico de drogas, para os crimes relacionados lá entre o 33 e o 37 lá da lei de drogas, a pessoa responde somente pelo crime lá da lei de drogas, com uma causa de aumento lá do artigo 40, parágrafo 6º. Agora, qualquer outro tipo de crime em que a pessoa esteja corrompendo o menor a praticar com eles, está chamando um menor de 14, 15, 16 anos de idade para praticar furtos, para praticar roubos com ele, além dos crimes eventualmente praticados, né, que essa pessoa que corrompeu vai responder, também responderá pelo crime do artigo 244b, em concurso de crimes. Responderá pelos crimes eventualmente praticados, se for furto, se for roubo, e pelo crime de corrupção de menores, do artigo 244b, com uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Incorre nas mesmas penas previstas nesse artigo quem pratica as condutas ali tipificadas, utilizando-se de qualquer meio eletrônico, né, inclusive sala de bate-papo da internet, né, estiver corrompendo ali, aliciando os menores a praticarem crimes através da internet. E as penas previstas no caput desse artigo são aumentadas de 1/3 no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do artigo 1º da Lei 8.072. Então, aqueles crimes que estão previstos no artigo 1º da Lei 8.072, previstos como crimes hediondos, se a pessoa está corrompendo os menores a praticarem algum tipo de infração penal, homicídios qualificados, por exemplo, extorsão mediante sequestro, por exemplo, crimes relacionados ali a lesões corporais contra agentes de segurança pública. Se a corrupção for relacionada, imagina que um traficante corrompa menores de idade a praticar crimes contra agentes de segurança pública, gerando neles lesões corporais graves ou gravíssimas. Dentre aqueles crimes que estão previstos lá no artigo 1º da Lei 8.072 de crimes hediondos, se essa corrupção dos menores for para a prática de algum desses crimes aqui, a pessoa responderá pelo crime de corrupção de menores com a pena aumentada de 1/3, de acordo com o artigo 244b, parágrafo 2º. Pessoal, encerramos aqui os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, de especial ênfase para aqueles crimes ali do 240, 241, até aqui o 244, 245 também, 244b, perdão. Deu uma especial atenção, mas principalmente aqueles relacionados à pedofilia, que com certeza são os que aparecem com mais frequência em prova. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e que seja útil na preparação de vocês aí para os seus concursos. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!